Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, meus amores. Vamos entrando. Ronald Souza, Marcilene. Oi, Miriam, tudo bem? Roberto, seja bem-vindo. Doutor Omar, seja bem-vindo. Vitória, Vera, sejam bem-vindos. Sarinha. E aí, queridos, estamos fazendo a live excepcionalmente essa semana, numa quarta-feira, mas o assunto vale muito a pena a gente ter mudado a data, né? Que bom que vocês estão aqui. Essa semana tá uma semaninha difícil, né? Perto dos acontecimentos de ontem, a partida do Paulo pegou todo mundo, não diria de surpresa, mas inconformado, né? Todo mundo estava muito esperançoso que ele conseguisse sair dessa, contornasse essa situação, mas infelizmente não foi possível. Oi, Darel, tudo bem? Bom, nosso assunto hoje é seríssimo e eu espero que vocês aproveitem realmente bastante, porque a gente está vivendo tempos muito difíceis e é necessário que a gente fale sobre o assunto, esclareça bastante, porque infelizmente o número de mortes não para de crescer no país. Eu olhei ainda há pouco, já são 414.399 pessoas que foram vítimas desse vírus. E infelizmente a gente tem aí uma variação absurda dele e tá todo mundo não sei, mas tem bastante gente apavorada, né? Eu não consigo conversar mais com ninguém que não tenha alguém muito próximo que perdeu algum parente, algum amigo, algum vizinho vítima da Covid-19. Infelizmente ainda tem muita gente que não está levando a sério. A gente vê aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares baladas acontecendo como se não houvesse amanhã, apesar do assunto ser muito sério. A Alessandra Darel está falando aqui uma coisa muito certa: morrer de uma doença que já tem vacina é inadmissível. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida, bom te ver aqui. É realmente assustador como tem uma galera que ainda tá levando na brincadeira. Mas hoje a gente vai receber aqui o Dr. Omar Lupe. Ele é médico de serviço de imunologia da UFRJ e conhece bastante do assunto e por isso vai poder ajudar muito a gente. Então, antes de eu chamar o nosso convidado, eu vou pedir para vocês mandarem no aviãozinho para quem ainda não está ao vivo com a gente, para lembrar que a gente já está aqui, porque esse é um assunto tão importante que a gente não quer deixar ninguém de fora, né? Então, eu já estou chamando aqui uma galera que eu não vi na live ainda, para lembrar eles que a gente está aqui ao vivo. Fátima, seja bem-vinda. Rosana Salomão, seja bem-vinda. Elisete, chorei junto com o país inteiro pela morte do Paulo Gustavo e de todas as vítimas. É verdade, Elisete, hoje realmente foi um dia muito difícil, ontem à noite e hoje. Então, ele já deve estar entrando aqui. Boa noite, doutor. Olá, tudo bem, Cláudia? Tudo, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceito o convite. Prazer. Tô Prazer muito, estar com você, com o pessoal todo que está aí nos seguindo hoje à noite, né? Nesse momento duro, né, para o nosso país, pelo que todo mundo sabe, né? Aconteceu aí nas últimas 24 horas, mas tem acontecido, na verdade, nos últimos 13 meses, né? E vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira, né? Com informação, né? Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado você por estar aqui, querido. Me diz uma coisa, Mar, para a gente começar. Somente agora no século XXI a gente teve 5 grandes contaminações no mundo, né? A gripe suína, a gripe aviária, SARS, MERS e a Covid-19. Existe alguma explicação para isso estar acontecendo?
Então, as pessoas ficam procurando explicações escalafobéticas, né? Um vírus que fugiu do laboratório, mas, na verdade, o que existe é o próprio crescimento da população humana, desmatamento, né? Esses vírus vêm de áreas de grande biodiversidade, então, onde? Brasil, África, Sudeste Asiático, Vietnã, são justamente países, normalmente, que são menos desenvolvidos, né? Então, eles estão desmatando, e aí, ao fazer isso, eles colocam pressão sobre os animais, né, que vivem naquele local há tempos imemoriais. E esses animais carregam, têm vírus dentro do corpo, como nós temos, né? O ser Sim. humano tem quantos vírus a gente tem? Sarampo, rubéola, raiva e por aí vai. Nos outros animais é a mesma coisa. E aí, quando se coloca em contato as pessoas dentro normalmente na floresta, com esses animais, aí acontece a transmissão. Durante esse ano de 2020, houve um novo surto do vírus Ebola na África, que foi pouco noticiado, porque as pessoas estavam todas focadas na Covid, mas é sempre assim, esse vírus vem de onde? Vem do morcego também. Então, essas várias infecções, elas tendem a aumentar. Se você olha para os últimos 20 anos do século XX, do ano de 1980 ao ano 2000, a gente teve o surgimento aí da AIDS, que foi um vírus que veio dos animais também. Sim. Mas praticamente isso, a gente não teve nenhuma epidemia de gripe grave nos últimos 20 anos do século XX. E já nos primeiros 20 anos do século XXI, como você bem destacou aí, 5 balas disparadas contra a humanidade, 5. 4 delas, gripe aviária, gripe suína, MERS e SARS, foram bloqueadas pelas normas sanitárias que funcionam há dezenas de anos. Isolamento social, isolar os casos suspeitos e vacinar. Só que no caso da Covid, não funcionou, porque a virulência do vírus era muito grande, a transmissibilidade era muito Sim. grande. E o que eu sempre falo sobre esse assunto, se você conversasse 2 anos atrás com qualquer pessoa que trabalha com virologia, com doenças infecciosas, e perguntasse, vai vir uma pandemia? Todo mundo diria que sim. De onde ela vai vir? Todo mundo apostaria no vírus da gripe ou no vírus Ebola. Ninguém apostaria num coronavírus, que era um vírus até então secundário. Então, o problema para a gente foi que o vírus veio de um lado, de um local, a bala veio de um lugar que ninguém estava olhando para ela. Então, por Meio isso a gente está inesperado, né? meio não diria inesperado. Era esperado, mas não um coronavírus. Então, eles tiveram Sim. que construir toda a estrutura de vacina do zero. Enquanto se fosse de gripe, seria mais fácil, mais rápido, entendeu? Sim, mas a gente teve um avanço assim, tecnológico muito grande, principalmente pela necessidade de conter a Covid-19, né? Foi um avanço absurdo. Você pode explicar para a gente como foi, quais foram esses avanços, quais foram os principais avanços que a gente teve? Então, Cláudia, a gente tende a focar, infelizmente, é natural, nas áreas negativas, né? A gente teve ontem a morte do Paulo Gustavo, mais de 410 mil mortos brasileiros, milhões no mundo inteiro. Mas existe um lado que vai ficar para a humanidade que é positivo, que é o avanço. Em momentos de guerra, de pandemia, sempre há um avanço científico muito grande. Então, vou te dizer assim, começando pelo sequenciamento do vírus, ele foi feito em tempo recorde e disparado para a internet. Todo mundo teve acesso a ele. Aí eu vou te dar um dado que talvez você não tenha e que talvez te impressione. Depois que esse genoma do vírus foi sequenciado no dia 10 de janeiro de 2020, 5 dias depois, no dia 15 de janeiro, 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5, nós já tínhamos a vacina desenvolvida, que é a vacina Nossa! que é a vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, que agora está começando a chegar no Brasil. Sim. 5 dias. Bom, onde que eu quero chegar com isso? Para outras doenças, tem doenças aí como a dengue, que há 70 anos se pesquisa uma vacina. E essa foi feita em 5 dias. Ah, mas por que só foi chegar nos Estados Unidos no final do ano? Porque aí entraram os testes clínicos. Mas a vacina, a feitura da vacina, foi feita em Sim. 5 dias. E ela é baseada no genoma, que foi sequenciado em tempo recorde. Então, esse foi um grande avanço. As novas vacinas, chamadas vacinas de RNA mensageiro, em 10 anos elas vão ser o padrão de vacinas. As vacinas como nós conhecemos hoje, elas vão acabar, vão ser substituídas por essas. Outra coisa que mudou foi o acesso irrestrito à literatura de Covid para os profissionais de saúde.
Se você entrar em qualquer site, normalmente esses artigos, esse material, eles são pagos, ou você tem que ter Sim. assinatura da revista. Tudo foi liberado gratuitamente para que essa troca de informações possa acontecer em tempo real no mundo. Real. Então, assim, novas tecnologias estão chegando, a gente, infelizmente, está pagando um preço alto por isso, mas o mundo vai sair diferente dessa pandemia, com certeza. Sim, os avanços tecnológicos são reais, né? Isso pelo que o senhor deixou bem claro que eles são reais e eles vêm aí para uma transformação, inclusive, de todo tipo de vacina a partir de agora, né? Exatamente. No início da pandemia, doutor Omar, a gente tinha um protocolo que só deveria se buscar ajuda médica, né, e um pronto atendimento se você já estivesse começando a ter falta de ar. Era um sintoma que era fundamental para que você tivesse um atendimento, né, para não congestionar o serviço e tal. Mas, ao longo do tempo, esse protocolo mudou. Os médicos mudaram o protocolo de atendimento. A que se deve essa mudança? E foi realmente uma decisão correta mudar para antecipar o atendimento? A gente, como em tudo na vida, tem uma curva de aprendizado, né? Então, da mesma maneira que você, antes de ser uma jornalista como você, diferenciada, você tem que passar pela escola, você tem que aprender a ser alfabetizado, depois você vai fazer a faculdade. Para você entrar aqui numa live, você tem que ter todo o conhecimento tecnológico de acesso à internet. Na ciência não é muito diferente, né, Cláudia? Então, existe uma curva de aprendizado. Quando a doença surgiu, se imaginava que ela era uma doença causada pela proliferação do vírus. Então, o vírus matava. Essa era a visão inicial. Então, qual era a normativa fundamental? Isolar o paciente para que ele não transmitisse para as outras pessoas e poupar esse paciente, se possível, o máximo possível, para que o seu sistema imunológico desse conta da doença. Então, por isso, num primeiro momento, e pelo desconhecimento que se tinha da doença, a orientação é que os pacientes ficassem isolados e realmente só procurassem o hospital quando eles estivessem muito sintomáticos, porque senão isso sobrecarregaria o sistema de saúde. Com o passar do tempo, a gente foi vendo, foi aprendendo que essa doença ela era muito mais sorrateira do que se imaginava. Muito mais do que o vírus causando os problemas, parte dos problemas que nós vemos hoje acontecem por causa da forma com que a nossa imunidade reage ao vírus. E o fato de causar tromboses, causar lesões vasculares. A COVID, ela não pode ser vista só como uma doença infecciosa. Ela não é como a tuberculose, não é como o herpes, não é como a AIDS, que o vírus só causa o problema. Ela gera efeitos secundários que, se tratados mais reconhecidos e tratados mais precocemente, eles podem ser evitados. Então, esse reconhecimento, ele levou um tempo para acontecer. Quanto tempo? Mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Ele começou a mudar a forma com que se via. Então, por exemplo, a conduta dentro da terapia intensiva, agora a gente acompanhou a história do Paulo Gustavo, né? A conduta dentro da terapia intensiva, ela também mudou muito. Não foi só a questão de procurar o médico mais precocemente. Foi, por exemplo, no CTI, quando você pensa no CTI, você pensa em quê? Aquela pessoa está ali deitada, barriga para cima, e entubada. Sim. O que se viu na prática nos primeiros meses, quando a pandemia bateu muito forte aqui no Brasil, em maio, junho, julho do ano passado? Que isso não estava salvando as vidas no ritmo como se esperava. Que, por exemplo, mudar a posição do paciente e ele ficar no CTI de barriga para baixo, chama-se posição prona. Isso aumentou a sobrevida enormemente, porque abriu mais o pulmão para uma melhor oxigenação. Você percebeu também que você entubar o paciente muito precocemente levava a um sofrimento do pulmão que às vezes não ajudava. E que, por exemplo, uma máscara adaptada no rosto de alta pressão, sem que se entubasse o paciente, dava bons resultados. Você percebeu também que se você, em algumas circunstâncias, dependendo de como o paciente se apresentava, você entrasse com alguma medicação precoce para evitar esses trombos, chamado anticoagulante, você melhorava a evolução desse paciente. Então, assim, tudo isso foi se somando e levou um tempo para a gente perceber. Então, quando veio a segunda onda aqui no Rio, você deve se lembrar, lá para dezembro, né? Teve uma onda forte no Rio de Janeiro, dezembro, janeiro, um pouco antes do Natal.
esse novo conhecimento já estava sendo aplicado. E aí a taxa de mortalidade decresceu, baixou. Se não fosse essa curva de aprendizado, a gente talvez tivesse muito mais pessoas sofrendo e morrendo do que temos hoje. Porque hoje nós temos uma pandemia num ritmo muito maior do que tivemos em 2020. Com certeza. Eu vejo que até para nós leigos, tem muita literatura na internet à disposição sobre os estudos da Covid. Mas ainda assim eu sinto uma certa dificuldade no entendimento para o leigo, né? Vou te dar um exemplo. O risco da trombose é muito falado, né? Então, pacientes que já tiveram, que têm histórico de trombose, né, na sua vida, qual é a minha visão? As pessoas ficam desesperadas e querem começar a tomar anticoagulante para evitar ter uma trombose caso venham a contrair a Covid, contrair o vírus. Isso não é adequado, eu estou correta? Tá corretíssimo. A automedicação, ela não é indicada, porque quando você faz, por exemplo, a anticoagulação, você abre chance para uma série de outros problemas potencialmente até mais graves. Se, por exemplo, você tem um pequeno defeito no cérebro, de vasos do cérebro de nascimento, e você está anticoagulado, e se você der o azar de ter um sangramento ali, esse sangramento não vai parar, e você vai ter um acidente vascular cerebral gravíssimo e provavelmente vai morrer. Entendeu? Então, esse é um exemplo, é um exemplo de como é que a automedicação pode atrapalhar. Então, existem situações, nós já conhecemos melhor a doença hoje, a gente já sabe quais são os fatores de risco para cada uma dessas situações. Então, por exemplo, a gente sabe que mulheres são mais expostas à doença trombótica. Elas já são de uma maneira geral na população. A gente tem muito mais doença trombótica na mulher do que no homem. Isso talvez por causa do uso da pílula anticoncepcional. Isso talvez pela questão hormonal. Isso por causa da trombofilia, que é uma doença que é mais frequente em determinados países nas mulheres. Então, assim, já existe essa... o que a gente pode orientar é que a pessoa que desenvolve a Covid, ela deve procurar o médico para que tenha a orientação correta. E se você está muito estressado e não quer pagar para ver, não quer esperar, você pode procurar o seu médico até previamente para investigar se você tem a trombofilia, se você tem alguma alteração de coagulação, que caso você pegue a Covid, precisa de algum cuidado extra. O que não deve ser feito é você sair tomando remédio por conta própria, porque os remédios têm efeitos colaterais, gente. Esse que é o ponto. Então, todos não é os remédios têm, né? Todos têm. Todos têm, mais ou menos. Outra coisa que é complicado, remédios têm interação medicamentosa, Cláudia. Então, você está tomando um remédio, você está pensando naquele remédio, mas às vezes você usa um outro remédio e ele se combina de alguma maneira. E esse segundo remédio pode aumentar a ação do outro, diminuir. Então, essas interações são muito complexas, né? Muitas vezes o próprio médico tem que checar na literatura para ver. Às vezes o paciente chega e fala assim, eu posso tomar esse remédio junto com o outro? Às vezes a gente tem que ir lá pesquisar. A maioria dos remédios mais comuns a gente já conhece, mas tem alguns que a gente precisa checar, entendeu? Então, porque existem milhares de remédios. São associações que não são comuns, né? Então, não Exatamente. está tão Exatamente. fresco na cabeça. Tem remédios que são fáceis. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Um remédio para tratar micose. Parece uma coisa boba, né? Vou tomar aqui um remédio, vai tratar micose. Pois bem, uma mulher em idade fértil que toma pílula anticoncepcional protege da gravidez virtualmente em 100% dos casos, 99,9% dos casos. Sim. Bom, essa mulher que toma pílula anticoncepcional, se ela tomar o remédio para tratar micose, um simples remédio para tratar micose, ela pode engravidar tomando a pílula anticoncepcional, porque ela baixa a eficácia do anovulatório, da pílula anticoncepcional. Então, assim, esse é um exemplo simples de como os remédios todos, gente, eles se imbricam, eles se ligam. Então, não pode ser dessa maneira, né? E esse é, na minha forma de ver, Cláudio, o grande problema que a gente está enfrentando hoje com a automedicação do chamado tratamento precoce, que vai muito além do remédio para afinar o sangue, do anticoagulante. Envolve várias drogas que as pessoas estão usando à vontade, prescritas em grupos de WhatsApp. Isso não pode ser dessa maneira, gente. Sim, sim.
É muito louco, porque assim, a gente tem algumas medicações que ficaram muito famosas, porque o próprio governo acabou divulgando que eram um preventivo, né? Um kit anti-Covid e tal. Eu mesmo tive muitos conhecidos que adotaram, de 15 em 15 dias eu tomo o coquetel, o anti-Covid, para não pegar, para não fazer. Enfim, tudo isso é uma polêmica grande que dá uma outra live só para a gente Dá. discutir isso. Mas, independente disso, eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com prevenção na minha saúde, sabe? Eu sempre procuro ter consultas periódicas com um clínico, com um cardiologista. Não tenho nem nenhum problema de coração, mas minha mãe faleceu muito jovem, com problema cardíaco, usou marca-passo na época, faleceu aos 46 anos. Então, desde os 18 eu frequento cardiologista, levo meus meninos desde os 15 anos. Uma vez por ano a gente vai lá, faz um check-upzinho, tá tudo bem, tá tudo certo. E assim eu sempre vou fazendo com os médicos, né, normais. Tem o endocrinologista, que tem um probleminha de tireoide, ginecologista, né? Mulher vai com uma frequência. E eu frequento meu oftalmologista também pelo menos uma vez por ano para checar grau dos óculos, apesar de parecer que está tudo bem, às vezes não está. Um dia eu usava óculos para longe, um dia desse eu descobri que eu não preciso mais, e se eu não tivesse ido ao oftalmologista, eu continuaria usando uma lente de correção completamente desnecessária, Desnecessário. que com certeza a longo prazo poderia me dar algum tipo de problema, e no mínimo o desconforto de ter que ficar trocando óculos de perto pelo óculos de longe, né? Então, verdade. Assim, a miopia melhora, né? A miopia tende a melhorar depois da idade. Então, conforme a gente fica mais maduro, né? Eu tinha uma miopia também maior e hoje eu praticamente já não uso mais óculos. É a mesma coisa, é isso aí. Então, nada como... Olha só, gente, tem centenas de anos de experiência médica. Se você fica se automedicando, ouvindo o teu vizinho, o que você está fazendo na prática? Você está jogando fora essa experiência. O médico não está jogando contra você, ele é seu aliado. A Cláudia foi muito sensível no comentário dela, essa questão do tratamento precoce, dá uma outra live, é um dos assuntos mais quentes hoje em debate. Longe de mim querer ser o dono do assunto, eu tenho lá minhas opiniões sobre o assunto. Inclusive, fiz vários vídeos sobre isso lá no meu perfil. Mas eu acho que, assim, o que não pode haver, isso sim eu sou contra, Cláudia, e critico, é a automedicação. É você chegar no seu elevador do teu prédio, seu vizinho do lado fala assim, olha só, eu estou tomando isso, dessa maneira e tal. Beleza. Aí você vai lá, compra e faz também. Isso não deve ser feito, gente. Não deve ser feito. Com certeza. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Carla, ela mora nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, tomei a vacina Moderna, fiz o exame de anticorpos e o resultado veio negativo. Estou imunizada? Então, tem que ver, olha só, a Moderna é uma vacina que tem um nível de proteção muito alto, tá? Acima de 95%. É uma pena que a gente não a tenha no Brasil. O que acontece? Existe um equívoco, né? Até por parte de médicos mesmo, que a gente fala do IgM e do IgG, dos anticorpos, né? Então, assim, a história é a seguinte, gente, para vocês entenderem melhor. Existem dois braços de proteção no corpo da gente. Existe a imunidade celular, que são as células que ajudam a gente da imunidade, linfócitos, macrófagos e tal. Existe a imunidade humoral, a imunidade dos anticorpos. A mais importante para qualquer infecção viral é a celular. É ela que realmente nos protege. A imunidade humoral, ela é secundária. Ela é menos... Não é que ela não ajude, mas ela é menos importante. Quando a gente mede IgG e IgM, a gente vai lá e colhe o exame IgG e IgM, a gente está medindo apenas o braço de anticorpos, que é o braço menos importante. Então, na teoria não, na prática é assim, você pode ter uma ótima defesa contra o Covid depois da vacina e não virar o teu anticorpo. Ou você pode ser o que a gente chama de a pessoa que vira tardiamente. Tem algumas pessoas que vão virar esse anticorpo muito mais lá para frente, às vezes alguns meses depois. Bom, mas aí você que é uma pessoa super inteligente, Cláudio, já deve ter percebido. Então, vem cá, por que a gente não está fazendo a dosagem da imunidade celular para saber se os nossos pacientes estão respondendo? Mas isso foi feito nos pacientes que funcionaram como voluntários nos estudos clínicos. Por isso que a gente sabe que protege. Mas por que não faz na prática? Porque é muito caro, é inviável essa dosagem em larga escala.
Isso é mais para sim, pesquisa. Então não tem, eu quero fazer, eu quero pagar muito dinheiro para fazer. Não tem como, só se você tiver num projeto de pesquisa, entendeu? Então, entendi. mas aí os anticorpos não servem para nada? Servem. Eles dão uma ideia aproximada se Sim, você se expôs ao vírus e se você tem alguma imunidade. Essa ideia, como eu estava falando, ela é aproximada. Então, o fato da nossa ouvinte, da sua amiga, ser soronegativa, não ter virado o anticorpo, não significa que ela não esteja protegida. Significa sim. que ela não produziu anticorpos em quantidade, mas a principal imunidade não é a de anticorpos. Perfeito, perfeito. Tá? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O Fernando Macedo está dizendo o seguinte: meu filho teve Covid em meados de março, agora de 2021. Ele tem 6 anos. Tá bom. Chegou a se falar que a pessoa que teve Covid fica alguns meses protegido. Isso é verdade? Então, olha só, duas coisas aí para comentar. Primeiro, que não dá para comparar a imunidade, a qualidade da imunidade que você tem com o vírus e com a vacina. Com a Sim, vacina é muito melhor a qualidade dessa imunidade, tá? Então, isso é a primeira coisa. Substituir na cabeça das pessoas, eu peguei Covid, então não vou vacinar, não pode, tá errado, tá? A segunda coisa é assim, depois de ter Covid, você produz normalmente os anticorpos que a gente estava falando. Então tem que aguardar um tempo até vacinar. Não pode vacinar de imediato. O Ministério da Saúde brasileiro, ele pede, ele orienta que você espere um mês entre o quadro de Covid e efetivamente vacinar. sim. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que esse tempo seja maior, seja de 3 a 6 meses. Agora, respondendo então mais diretamente à pergunta, né? Que é uma pergunta que vale muito. A gente, na verdade, não tem certeza nessa resposta, né? Mas a pergunta é: quanto tempo dura a proteção produzida pela exposição natural ao vírus? A gente não sabe, com certeza, mas baseado em dois pontos, infecções prévias por outros coronavírus e o fato de que muitas pessoas se contaminaram lá atrás e uma parte delas está voltando a se contaminar, parece que essa proteção é de 6 a 8 meses, pelo menos. Agora, se é mais longa do que isso, Cláudio, não dá para saber. Por quê? Porque, na verdade, a doença tem pouco tempo de evolução. Então, 6 a 8 meses é um tempo longo de proteção de anticorpo? Não é. Não é. Isso, infelizmente, vai colocar provavelmente essa doença como parte do calendário vacinal anual. Então, gente, é o seguinte: a gente vai se livrar da Covid assim como um passe de mágica? Não vai. A gente tem que controlar essa situação primeiro, e aí, provavelmente, nos anos para frente, a gente vai ser vacinado para a Covid ou para vírus similares à Covid a cada ano. Mas isso é uma coisa muito louca. Não é. Na verdade, a gente já faz isso há mais de 50 anos com a vacina da gripe. Sim. Bom, e aí isso nos traz, Cláudio, a um outro assunto importante. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que não vacinam e que têm medo da vacina de gripe. Então, se você me permitir, vou dizer aqui a mensagem para vocês. Não tenham medo, é fundamental vacinar para gripe. Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela mantém postos sentinela espalhados pelo mundo há mais de 50 anos. Quando surge um novo vírus da gripe a cada ano, ela vai lá, pega esse vírus, faz correndo a vacina e distribui. Você que está nos ouvindo, que paga os seus impostos, que paga as suas contas, você ajuda a financiar o SUS. O SUS não é de graça, ele é pago por nós. E o SUS compra essas vacinas e disponibiliza gratuitamente para você. Então, caro ouvinte que está aqui nos seguindo, quando você tem medo da vacina e você não usa, você está cometendo 2 erros. Primeiro, você está pagando por essa vacina e não está usando. A segunda coisa, você está expondo a você e os seus familiares a uma doença grave. Então, não faça isso, porque está errado. Você tem que procurar o posto e tem que vacinar. Eu acho que existe uma ignorância. Assim, a ignorância é uma palavra, às vezes, que as pessoas têm receio de usar ou, quando ouvem, acha agressiva. Mas eu digo ignorância no sentido literal da palavra, de quem ignora o assunto, de quem desconhece Sim. aquele assunto, né? Eu acho que existe uma ignorância muito grande ainda na população, quiçá mundial, mas na brasileira, com certeza, em relação à prevenção, à vacinação. Eu ouvi comentários que eu acho bárbaros, tipo:
Ai, você está tão preocupada em não se contaminar, dizendo que tem tanta morte. Olha como a tuberculose mata por ano e ninguém fala nada. Ninguém está preocupado com a tuberculose, agora o negócio é Covid. As pessoas querem é fechar o comércio, querem é parar tudo. Enfim, por que que as pessoas não conseguem entender a diferença de uma doença para outra, do controle e tudo? Até porque tenta se conter a tuberculose já há muito tempo, né? Então, a tuberculose e outras doenças similares, elas convivem com o ser humano há mais de 10 mil anos. O vírus, o bacilo da tuberculose, ele originalmente veio do gado, veio dos animais que a gente domesticou. Então, nós tivemos 10 mil anos para se proteger contra a tuberculose, contra a raiva, contra a gripe, que vem dos pássaros, a rubéola e o sarampo, que vieram originalmente de outros mamíferos, como os cães. A gente foi se adaptando, né? A Covid é uma situação completamente diferente, porque ela pulou para o ser humano até que se prove ao contrário, há um ano e pouco. Então, a situação que nós vivemos agora, Cláudia, é completamente diferente das outras doenças. Pensa num mato seco. Parou de chover e você tem um mato seco. Se você chegar, passar de carro ali, jogar uma guimba de cigarro e pegar fogo, ninguém segura esse incêndio. O que está acontecendo hoje no mundo é isso. É um grande incêndio em mato seco, porque ninguém tem anticorpos contra a Covid. Só existe uma maneira. Se você tem um incêndio desses correndo, qual é a única maneira de você apagar o fogo? Você tem que criar um anel em torno do fogo, né? Você tem que chegar lá, o bombeiro tem que chegar, molhar o mato para segurar o fogo e aí ele acaba se extinguindo. Isso é a vacinação. A vacinação é você molhar o mato seco, é você tirar o combustível do vírus. Se isso não for feito, a Covid, vocês vejam, né? Essa segunda onda de 2021 está sendo bem mais mortal do que a de 2020. A gente tem a experiência da grande gripe espanhola de 100 anos atrás. E foi assim também. 3 ciclos, 3 anos seguidos, e cujo segundo ano foi o mais mortal. É exatamente a mesma história. A gente está vendo a história acontecer novamente, né? Se nós não travarmos isso, muitas pessoas ainda vão morrer. Muitas pessoas. Existem algumas previsões aqui no Brasil de que até início de agosto pode-se chegar a quase 550, 600 mil mortos. E são mais de 200 mil mortos nos próximos 2 ou 3 meses. Lembre-se que a gente agora vai entrar no inverno, que é uma época que as infecções respiratórias se transmitem com mais facilidade. Então, assim, eu não estou querendo ser profeta do apocalipse, não. Apenas, eu acho que é assim, existe um ditado que diz assim, se você não sabe de onde você veio, você não entende para onde você vai. Então, qual é a grande baliza que nós temos de infecção? A grande pandemia de 1917 1919, que matou 50 milhões de pessoas. É lá que a gente tem que olhar, porque é a coisa mais parecida que nós temos hoje. E a coisa está se repetindo. Se você olhar... A única coisa que me parece que mudou foi o figurino dos registros que temos. Exatamente. Até a cloroquina, se você olhar os registros de 100 anos atrás, até a cloroquina foi proposta 100 anos atrás para tratar a gripe espanhola. Então, não se enganem. Se todo mundo não ajudar, se não houver o distanciamento social, se não houver o uso da máscara, se não houver a procura pela vacina, a gente não vai conseguir segurar. A gente vai ter mais surtos, mais gente morrendo, mais um ano perdido. Isso tem que ser feito. Tem que ser feito. É chato, é desagradável. Eu tenho filhos adolescentes, eles reclamam comigo. Eu tenho 2 filhos adolescentes, reclamam comigo. Estou perdendo o ano, meus amigos. Eu quero sair, eu quero encontrar as pessoas, mas não pode ser feito. Não é o que a gente quer, é o que a gente tem que fazer. Outra coisa, Cláudio, se você me permitir, as pessoas veem vacina como uma ação pessoal. Qual é a melhor vacina? Qual que é a que mais... Não, está errado isso. Vacina é uma ação cidadã. Quando você se vacina, você protege os seus entes queridos. Quando você não se vacina, você está expondo as pessoas em volta de você a uma morte extremamente dolorosa pela Covid. Então, vacina é como molhar a grama que está seca. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Não importa qual é a vacina que está disponível no dia. Se você puder tomar uma vacina mais eficaz, ótimo. Se você não puder tomar, você está dando a sua contribuição. Vacinar é um ato de amor ao próximo. Com certeza. Nós temos várias vacinas, conforme você citou agora, e elas têm grande diferença entre si, né? Sim. Mas, como você sabe, a Mês falou, não tem a melhor ou a
pior, tem a que está disponível e que a gente precisa fazer uso dela. Mas, independente disso, você pode passar um pouquinho por alto quais são as diferentes vacinas e por que elas são diferentes, né? Vamos lá. Antes de eu entrar nisso, tem uma pergunta importante aqui. Ah. Se a vacina da gripe protege de alguma forma contra a Covid. Protege das formas graves da Covid. Protege de levar você internado para um hospital por influenza e você pegar Covid lá. Então, ou baixar a sua imunidade e você depois pegar Covid. São doenças diferentes, mas tem que vacinar para a gripe, tá? Bom, olha só, tentando transformar um assunto meio complicado numa coisa mais simples, a gente tem 3 vacinas agora no Brasil, né? Então, vamos fixar inicialmente nelas. A gente tem a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina com uma eficácia boa. Ela não é maravilhosa, mas ela tem uma boa eficácia. Esses números de eficácia em torno de 80%, eles se referem a casos graves. Para os casos sintomáticos, ela tem uma proteção muito boa. Então, é uma vacina que tem que ser usada. Ela teve alguns casos de efeitos colaterais, principalmente na Europa, com fenômenos trombóticos, tá? Que a gente estava falando inicialmente. Existe esse fenômeno? Existe. Agora, o risco é muito menor do que você pegar Covid, desses mesmos fenômenos trombóticos. Então, assim, quem pega Covid tem 16%, 16% de risco de fazer trombose. Quem vacina para a AstraZeneca tem 0,0004%. É um caso. São 4 casos em 1 milhão de pessoas. Então, assim, não tem nem que pensar, tem que fazer, gente. Sim. Bom, então ela é uma vacina boa e uma vacina que está disponível no Brasil. Coronavac, ela tem uma eficácia mais baixa. Segundo os estudos brasileiros, em torno de 50%, mas tem estudos na Turquia, na Indonésia, mostrando 70% de eficácia. Tá? Então, é uma vacina que talvez ela não tenha eficácia tão alta para os casos graves. Né? Gente, lembrem isso, você está caso grave. Mas para prevenir você de ficar doente, é bem mais alta essa proteção. Claro. Nós temos agora a vacina da Pfizer, que acabou de chegar. Chegou literalmente essa semana, está começando a ser distribuída. E ela tem uma proteção em torno de 92%. Então, ela é superior a essas outras duas. Bom, aí tem que se fazer um comentário, Cláudia, que é assim. Esses são dados de eficácia. E existe uma diferença entre eficácia e eficiência. Qual que é essa diferença? Eficácia é assim, são esses dados que você pega os voluntários, você leva para um lugar tudo bonitinho, controlado, você colhe o exame de sangue, você vai lá vacina, aí o cara volta no data certa, tudo bonitinho. E aí dá aquele número. Eficiência é outra coisa. É você aplicar isso no mundo real. Então, por exemplo, vacina da Pfizer tem que ser mantida a menos 50 graus. Vai dar para fazer isso nas cidades pequenas do Brasil? Não vai dar. Precisa de um super freezer. Pensa naquele freezer bombado que você viu no bar onde você toma cerveja. Ele chega a menos 5. Você precisa de um freezer que chega a menos 50. Então, não vai chegar nas cidades pequenas. Então, assim, a eficácia dela é alta. Mas e a eficiência dela? Provavelmente não vai ser tão alta. Bom, o que adianta você ter uma eficácia muito alta se você não tem a distribuição da vacina para fazê-la na data certa? Então, tudo isso impacta na eficiência final, tá? Então, qual é a melhor vacina? A vacina que está disponível, que você pode tomar. Né? Exatamente. Bom, agora, existem outras vacinas? Existem. Você já falou uma delas, a vacina da Moderna. Essa não vai chegar no Brasil, não vai vir, porque ela não tem nem se iniciou em nenhum acordo com o Brasil. É uma vacina que está só no mercado americano. E a gente tem uma vacina com um potencial bem legal de chegar aqui no Brasil, chamada vacina da Janssen, que é um braço da Johnson & Johnson. Por que essa é legal? Porque ela é feita em dose única. Uma. Nossa, perfeito. Então, facilita demais a logística. E a vacina russa? A vacina que deu essa confusão. Enorme. Então, a vacina russa aí que deu a Sputnik, né? Essa é bem interessante de comentar. O que acontece com a vacina russa? Ela é muito interessante. Lá atrás, quando começou a surgir os dados da Sputnik, eu fiz várias lives sobre isso, as pessoas, você deve se lembrar disso, faziam várias brincadeiras com relação à vacina russa, chamando a vacina russa de vacina de vodka, vacina de Smirnoff e tal. E eu sempre falei o seguinte, que isso estava errado, porque os russos têm uma tradição de biotecnologia de mais de 70 anos. Durante boa parte do final dos anos 50, 60, 70, 80 do século passado, os russos estavam à frente dos americanos na maioria das vacinas. Eles têm muita tradição. Então, esse Instituto Gamaleya, que o pessoal comenta, ele é um instituto com tradição de 70 anos.
Enquanto os chineses começaram a fazer vacina em 2014, os russos fazem desde os anos 50, entendeu? Então, o que acontece? É a única vacina, gente, que tem uma abordagem diferente. Qual que é a abordagem diferente? E ela tem uma razão de ser muito interessante por causa disso. Eles pensaram assim, ó, eu tenho que levar a vacina para o sistema imune da pessoa. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar essa informação que eu preciso que gere os anticorpos, né, a resposta imune celular, dentro de um caminhão, um vetor, como a gente chama, que é um vírus. Bom, todas as vacinas fazem isso. Só que todas elas seguiram o mesmo caminho. Cada dose tem o mesmo vetor. Você pega a vacina, coloca dentro do mesmo caminhão e manda. Pá! O que acontece? Como você vai vacinar a segunda dose várias semanas ou até meses depois, dá tempo do teu sistema imune fazer anticorpos contra o seu caminhão. E aí a segunda dose não ser tão eficaz. Então, o que os russos fizeram? Eles tiveram uma ideia muito legal. Eles entregam a vacina com 2 caminhões diferentes. O caminhão da segunda entrega é diferente do da primeira. O sistema imunológico está ali perdidão e ponto. Exatamente. O que acontece? Isso gera uma boa eficácia. E, por outro lado, gera dados sensacionais para a gente hoje. Sabe por quê? Porque a gente está com um problema de logística. A gente tem, em alguns lugares, a Coronavac. Em outros lugares, tem a vacina da AstraZeneca. Aí você tomou a primeira de uma, a segunda da outra, como é que vai fazer e tal. Dá para fazer a primeira dose de uma e a segunda dose de outra? Sabe quem tem a resposta para isso? Os russos, por causa da vacina Sputnik. Eles já estão fazendo vacinas diferentes na prática, tá? Então, por isso que a gente não... A Anvisa, na minha forma de ver, eu não estou criticando aqui a Anvisa, eu acho que é um órgão que eu conheço bastante, eu acho que eles são muito técnicos e tal, mas eles têm que cuidar mesmo da saúde da população brasileira, mas eu acho que eles foram um pouco... pegaram um pouco pesado com a vacina. É uma vacina que pode trazer muito benefício para a população brasileira. Muitos países da América Latina estão usando a vacina Sputnik sem problema de efeitos colaterais, tá? Quase todos os países em volta do Brasil, aqui na América do Sul, estão usando. Então, não dá muito efeito colateral. Ela tem uma eficácia alta e ela traz dados que podem ser muito úteis para a gente. De como usar, talvez, as 2 vacinas que nós temos, a AstraZeneca e Coronavac, na nossa população, ou até agora a Pfizer, né? Então, a gente não pode jogar esses dados fora. Sabe por quê? Porque em momentos de guerra, a gente não pode jogar arma nenhuma fora. Exatamente. Eu acho que o que está faltando de consciência à população é que a gente está em guerra. Não é uma guerra física contra um país, um exército. A gente está em guerra contra um vírus poderosíssimo, né? O nosso inimigo, ele é invisível. A gente realmente tem armas, grandes armas até, porque é óbvio que não é tão fácil assim o isolamento social, né? Parece, todo mundo se tranca em casa e é fácil. Não, não é fácil. Tem muita gente que realmente tem que sair para trabalhar, enfim, não tem como. Mas quem precisa, quem não pode realmente se dar o luxo de fazer um home office, de se prevenir, precisa entender a importância de usar máscara, álcool, não levar a mão aos olhos, ao nariz, à boca, fazer a higienização correta da máscara, porque assim, hoje eu já vejo mais pessoas preocupadas com a higienização, mas eu cheguei a conversar com pessoas que usavam a mesma máscara durante dias. Tipo, Verdade. só porque não estava fedendo, sabe? Então, ela assim, perde a eficácia, né? A máscara vai perdendo a eficácia. Ela é feita... Quando se manufatura uma máscara, ela tem uma vida útil. É como qualquer coisa que a gente usa. Você vai pegar o seu carro e vai usar para a vida inteira, tem uma hora que ele vai parar, né? Exato. Então, a máscara é assim também. Ela tem uma vida útil. Você pode ter alguns... Ela tem que ser higienizada e tem que ser trocada de tempos em tempos. Exatamente. Você pode ter alguns cuidados que vai fazer com que ela dure mais, e que podem até higienizá-la sem precisar estragar a estrutura dela. Mas tem uma hora que não tem jeito, gente. Ela vai abrir o bico. E aí você vai estar achando que está protegido e não está, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que as pessoas precisam realmente entender que estamos em guerra. Não tem como. Não tem a Daniela está gostando do nosso papo aqui, Cláudio. Doutor Omar é show, que didática. Vai lá assistir meus vídeos, Dani. Vai lá no meu Instagram, @omarlupe, tem 100 vídeos postados sobre
Covid nos últimos 13 meses. Desculpa o merchanzinho, né? Mas... Imagina, tem que fazer, porque é super importante que as pessoas acessem realmente seu conteúdo, que é riquíssimo, maravilhoso. Ó, o André Ricardo está dizendo aqui, parece que o italiano tomou a vacina da Pfizer e pegou a variante brasileira. Então, ela não está protegendo contra a variante? Então, esse é um grande problema, né, para o controle posterior da Covid. São as cepas, né, as novas variantes que estão surgindo no mundo inteiro. Tem a brasileira, tem a indiana, tem sul-africana, tem cepa que é originária da Europa. E aí, antes de responder essa pergunta, eu vou voltar a uma outra questão que foi levantada um pouquinho mais para trás aqui. Alguém estava perguntando sobre a vacina brasileira. Está aqui, ó. Ele mesmo, o André Ricardo. Vacina brasileira, que ainda vai ser produzida, vai ser a melhor de todas? Olha só. É fundamental que a gente desenvolva uma vacina. Uma das coisas que eu nunca aceitei direito é o fato de todas as 10 maiores economias do mundo desenvolveram a sua própria vacina, Cláudia, incluindo a Turquia. O Brasil não. Então, a gente comeu mosca. Assim, essa que é a verdade. Ou por uma decisão política, de investimentos, ou porque os nossos pesquisadores ficaram esperando demais a ajuda vindo de fora. O fato é que a gente perdeu um pouco o trem, tá? Mas isso é desastroso? Não é desastroso, porque, como eu falei para você, a ideia, o que a gente imagina que vai acontecer, é que essa doença, hoje, a Covid, ela vai se transformar aos poucos em pequenos vírus diferentes em cada lugar, né? Então, é fundamental o trabalho dos pesquisadores brasileiros para desenvolver, sim, uma vacina brasileira que pegue as nossas variantes. E a gente tem condição de fazer isso. Então, assim, é uma pena que a gente esteja atrasado, né? Parece que os ensaios clínicos vão começar agora com a vacina brasileira em junho. Então, beleza. De repente, para o ano que vem, a gente vai ter. E que seja útil para o futuro, entendeu? Então, isso é importante. Agora, com relação a se a vacina da Pfizer cobre a variante brasileira, os dados iniciais sugerem que sim, tá? Sugerem que sim. A única vacina, a única cepa, o único tipo de vírus mutante que parece escapar até certo ponto das vacinas é a variante sul-africana. Essa variante, ela carrega um número maior de mutações, né? Então, assim, para vocês entenderem isso melhor. Imagina, nós estamos aqui conversando, eu e a Cláudia. Então, nós dois somos seres humanos. A gente tem duas orelhas, nariz, boca e tal. O que faz um ser humano? É isso. A cabeça está aqui em cima, o corpo está aqui embaixo e tal. O que é uma mutação, gente? Perdeu uma orelha, o nariz ficou torto, a boca ficou muito grande. Mas se você carrega essa mutação pontual, uma orelha torta, sem o nariz e tal, você ainda vai ser reconhecido como um ser humano. Vai ser meio feio, vai ser meio estranho, mas é um ser humano. Mas se a cabeça estiver aqui... Exatamente. Se a cabeça vem para a bunda, se vem para o teu ombro, você já vai começar a ficar na dúvida. Então, quanto mais essas mutações vão se acumulando, maior o problema. Se você tem uma mutação, duas e tal, ok. Agora, se você tem uma sequência delas, o risco aumenta, que é o que parece que aconteceu com a cepa sul-africana. E aí, como é que resolve? Resolve isolando. Não tem jeito. Porque esse vírus mutante, ele tende a ser mais... Ele pode ser, não que tenda a ser, mas ele pode ser mais infectivo. Se você deixar ele solto, ele vai dominar os outros. Ele vai se superpor aos outros. Então, como é que vai controlar? Vai controlar isolando aquela área e desenvolvendo rapidinho uma vacina para aquela cepa, para você imunizar logo todo mundo. Não tem outra maneira. Falando, não pode jogar guimba no mato seco e, de preferência, nem fumar. É isso? É isso aí. É isso aí, exatamente. Traduzindo, né? Porque é isso, eu acho que falta realmente um pouco mais de consciência da galera de que tem que vacinar sim, não tem jeito, tem que aproveitar que tem a vacina disponível, a hora que tiver na idade, né, na sua vez de vacinar sim. E, além disso, independente disso, tem protocolos que têm que ser seguidos durante um tempo, por enquanto, é isso que temos para o momento, e nada vai mudar se todo mundo não se cuidar e não seguir esses protocolos, né? De distanciamento, de uso de máscara, de higienização, enfim, não tem muito o que fazer. A gente vai descobrindo aos poucos algum tipo de flexibilização, mas eu ainda acho que tem uma flexibilização muito pequena no âmbito da segurança, né? Eu, por exemplo,
quando recebia as compras na minha casa, que durante muito tempo eu só recebia em casa. Hoje em dia, às vezes, eu ainda vou a um supermercado até para dar uma espairecida na cabeça, né? Durante um tempo, eu tirava a roupa no hall do elevador, nem entrava com a roupa. Hoje eu jogo álcool na minha roupa inteira, deixo o Seus vizinhos sapato. já ficavam lá de butuca, né? Não, porque eu tenho a sorte de morar num prédio que é um por andar. Ah, então tá Então, bom. eu tinha essa liberdade, porque nem câmera no meu hall tem. Mas, assim, no início, quando eu tinha que ir à rua, tinha uma sacolinha do lado de fora da minha porta. Minha porta é aquela porta antiga de vidro, com ferro por fora, né? Então, ficava pendurada uma sacolinha com várias sacolas dentro e na mesinha embaixo do espelho, álcool em gel, álcool spray e tudo. Hoje em dia, eu sprayo álcool em mim inteira, já passo álcool gel na portaria e tal, vou encostando em alguma coisa, vou no álcool gel, né? Fico alcoolizada o tempo inteiro. Mas chego aqui, passo álcool gel, dou uma espreada na minha roupa, deixo o sapato fora, tiro a máscara, espreio o álcool e vou direto para o banheiro para trocar de roupa, tomar uma ducha rápida, mas tomar uma ducha para botar uma roupa limpa. Mas as compras, eu fazia assim, eu espreava álcool do lado de fora, só entrava pela porta de serviço, já jogava no tanque mesmo da lavanderia, lavava tudo ali mesmo. Hoje em dia eu espreio álcool nas sacolas todas, abro, espreio por dentro, trago para a pia da cozinha, tiro tudo e lavo tudo ainda de máscara e tal. Mas eu já faço um transportezinho ali dentro de casa, tudo bem, com álcool espreado, mas eu já faço esse transporte que eu não fazia. É isso aí. A gente vai flexibilizando um pouquinho, né? Mas... Olha só, a Covid, no início, né, lá em março, se tinham dados assustadores, né? Que, por exemplo, no entorno dos hospitais chineses, onde começou a pandemia, existiam partículas virais em suspensão. Se a coisa fosse dessa maneira, teria sido muito pior. Na prática, não é assim que funciona. Eu vou te falar assim, eu como médico, eu trabalho em 2 hospitais federais de referência para a Covid aqui no Rio. E eu fui, como todos os médicos, todo mundo abaixo de 60 anos, eu sou mais novo, e que não tenho nenhuma comorbidade, nenhuma doença, não sou hipertenso, não sou diabético, a gente foi mobilizado para o esforço Covid. Então, eu fui atender Covid. E atendi, em alguns momentos de 2020, principalmente, assim, 30 pacientes de Covid por manhã. Começava às 7h30 e até 1h da tarde, direto. E eu não peguei Covid. Eu me vacinei, fiz as 2 doses e nunca peguei. E eu vou ao hospital, não é o supermercado, o armazém, todos os dias. Então, assim, é uma doença infecciosa? É. Mas ela tem que entrar no teu corpo de alguma maneira. Então, como que ela entra? Onde que fica realmente o vírus? Ele não fica no ar, ele não fica, pelo menos em grande quantidade. Ele vai estar em cima das superfícies. Uma maçaneta, um botão do elevador. Então, uma coisa que eu acho que ajuda muito, você ter um pequeno frasco de álcool gel na sua bolsa, junto com você. Eu faço isso. Entrei no elevador, apertei o botão, eu passo o álcool gel na mão. Abri uma fechadura. Isso eu me acostumei a fazer. Sim. E eu ando sempre de máscara. Nem sempre eu ando com a N95, porque é aquela máscara melhor, mas ela machuca muito. Tem uma hora que você não aguenta usar, né? Porque machuca muito o nariz. Então, quando eu estou atendendo o paciente que eu sei que é Covid, eu estou com a minha máscara N95. Quando eu estou no hospital, mas não estou atendendo Covid, eu boto uma máscara um pouco mais confortável. Porque é melhor a máscara confortável que você consiga usar do que aquela maravilhosa que você fica lá, toda hora puxa, baixa, mexe no nariz. Acaba vulnerabilizando, né? O pessoal estava comentando aqui. Porque tem muita gente que fica mexendo no nariz, mexendo na máscara. Exatamente. Se você faz isso, o que acontece? Você leva a sua mãozinha contaminada no rosto, entendeu? Então é melhor você botar uma máscara um pouquinho mais confortável e que você efetivamente consiga usar. Outra coisa que, assim, eu acho muito errado, né? Eu não entrei num avião nos últimos 13 meses. Não entrei. Eu estava acostumado a viajar bastante por causa de trabalho. Eu acho, assim, a ganância das empresas aéreas de colocarem uma pessoa do lado da outra, dentro de um ambiente totalmente fechado, uma pessoa que está do seu lado, colada no teu rosto. Não pode isso. Tinha que ter um espaço, eles tinham que estar vendendo passagem corredor, janela e deixando o meio liberado. Então, assim, locais que as pessoas estão muito juntas, muito fechadas,
como aviões, como ambientes com ar-condicionado. Shopping Tem ambientes center. que... mas aí tudo bem, o shopping center pelo menos tem um ambiente maior, né? Mais amplo, mas assim, uma sala de reunião com um monte de gente ar-condicionado. Tem que procurar abrir a janela, desligar o ar, tem que fazer isso. Um avião, gente, se precisar, vai... tenta fazer a viagem mais curta, lá dentro, N95, aí tem que colocar mesmo, entendeu? E, assim, eu acho que as empresas aéreas não entenderam ainda que esse afã delas de tirar o pé da lama, de ganhar mais dinheiro, botando todo mundo coladinho ali, faz com que as pessoas que têm um pouquinho mais de senso estejam evitando de viajar. Eu não vou viajar dessa maneira, eu estou fazendo tudo online. Eu viajava muito, né, Cláudia? Assim como Eu você viajava toda provavelmente... semana, 2, 3 Exatamente. vezes a trabalho. Então, eu não estou fazendo isso e acho que, assim, enquanto